Olá, sejam bem-vindos ao Service Tech. Hoje eu vou debater um tema com vocês, né, que é um tema que muitas pessoas têm dúvida. Na verdade, muitas pessoas vão pelo impulso também, ou por recomendação de alguns amigos, e recomendações erradas na maioria das vezes, que é na escolha das peças para montar um PC. Seja esse um PC de escritório, seja esse um PC gamer, seja esse um PC para tarefas básicas. E quais são os principais erros e quais são os principais pontos que as pessoas analisam? Primeiro, que elas simplesmente dimensionam o PC ou dimensionam muito para cima, focando em pontos que são importantes, mas focando de maneiras erradas nele, como processador, placa de vídeo e memórias, né? O que acontece? Eles simplesmente querem pegar um processador extremamente potente e muita memória, e uma placa de vídeo potente, e esquece das outras peças, como fonte, armazenamento e gabinete. Bom, qual é o problema disso? Por exemplo, se você pegar um processador muito potente, como um Ryzen 9 3950X, que é um processador de 16 núcleos e 32 threads, e colocar numa placa-mãe de entrada, como a A320, você não terá simplesmente aproveitamento nenhum do processador. Por quê? Aquela placa-mãe, ela não vai ter estrutura para mandar energia suficiente para aquele processador. Ela não tem VRMs o suficiente, os MOSFETs dela não tem tanta qualidade para passar a tensão e a corrente adequada para aquele processador. Ou seja, ela vai ou acabar operando em temperaturas muito altas e se estressando muito, gerando o desgaste prematuro da peça, ou ela vai limitar aquela peça para conseguir operar de maneira satisfatória para a placa-mãe, né? Por exemplo, se você tem um Ryzen 9, né, 3950X, aquela A320 vai limitar ele, por exemplo, vai pegar os 16 núcleos dele e vai transformar ele num processador 4/4, no quad-core com 4 threads. Você vai ter praticamente investido R$ 5.700 num processador topo de linha do socket AM4 e vai ter o mesmo desempenho do que um Ryzen 3 3200, ou seja, tendo um consumo de energia absurdo, um desgaste das suas peças e um setup totalmente desequilibrado. Como é que você tem que dimensionar o seu setup? Você tem que parar para pensar no seguinte: qual vai ser a sua utilização? Você vai utilizar para edição? Se você vai utilizar para edição, tente investir um pouco mais em processador, placa-mãe e memórias, principalmente. Armazenamento também, mas você não precisa de um armazenamento tão rápido, né? Mas se você vai utilizar para jogos, é bom você pegar um processador de 4 núcleos e 8 threads, ou então um processador de 8 núcleos e 16 threads, uma placa-mãe intermediária, por exemplo, se formos falar de Ryzen, né? Como eu já citei anteriormente, você pega um Ryzen 5 ou um Ryzen 3, você pode comprar eles para montar um PC gamer, e tente buscar uma placa-mãe, uma B450. Mas por que não uma A320? Bom, uma A320 é uma placa-mãe interessante, porém ela não vai apresentar tantas tecnologias para suportar. Caso, por exemplo, você queira fazer um overclock e não queira trocar seu processador no futuro, e prefira utilizar ele no overclock, ela não vai dar tanto suporte ao overclock quanto a B450. Claro que a B450 também tem que ter suporte para overclock e dissipadores, né? Outra coisa também, você tem que observar nas tecnologias da placa-mãe. Tem que observar, por exemplo, se ela tem suporte para SSDs, a velocidade de transferência. Tudo isso vai ser importante de acordo com o seu uso. Bom, outra coisa que eu quero citar também são as memórias. Se você vai ter um PC para jogos, eu recomendo você colocar 8 GB, se você quer economizar, porque a maioria dos jogos hoje precisam de 8 GB, no mínimo. Se possível, você colocar até 16 GB. 16 GB hoje está sendo o ideal, tanto hoje quanto no futuro, visando também o futuro, né? Porque os jogos vão ficando cada vez mais pesados, vão consumindo cada vez mais largura de banda das memórias RAM. Então é importante você ter mais memória para suprir essa configuração. Bom, o espaço do seu computador também é muito importante, né? Você pode escolher, porque hoje em dia nós temos dois tipos de armazenamento. Temos o armazenamento SSD, né, que é o armazenamento eletrônico, que proporciona uma velocidade muito mais alta do que os HDs convencionais, e temos o HD convencional, que os HDs são mais baratos, eles são peças mecânicas e eles apresentam um custo-benefício melhor se você quer muito mais espaço. O que eu recomendo? Se você vai montar um computador para jogos, eu recomendo você pegar um SSD pequeno, por exemplo 240 GB, para você instalar o sistema operacional, e você compra um HD de pelo menos 1 TB. Por quê?
Os games hoje em dia, se você for observar, antigamente a gente tinha games que pesavam no máximo 30 gigas. Depois veio o GTA V pesando 60, né? Hoje em dia, se você for observar um game como Red Dead Redemption, ele pesa 170 gigas. Ou seja, você investindo uma grana em SSD, você vai ter pouco espaço. Por exemplo, o espaço que você compraria de um HD de 2 teras, você compra um SSD de 500 gigas. 1 terabyte no máximo. Então, logo todo aquele espaço que você teria com HD vai te faltar no futuro, porque os games estão ficando cada vez mais pesados, programas também, formatos de vídeo também. Então é interessante você ter cada vez mais armazenamento. Aproveitando que eu acabei de falar sobre pesos de games e formatos de vídeo, né? Isso também impacta diretamente em uma das peças do seu PC, que vai ser a sua placa de vídeo. Bom, se você não está com muito orçamento para escolher uma placa de vídeo dedicada, recomendo você comprar uma APU. Mas no caso, o que seria uma APU? É um processador que contém vídeo integrado. Assim como os processadores da Intel, né? Os processadores que não têm a terminação F. E os processadores da AMD, no caso os Ryzen, com a terminação G. Eles utilizam um pouco da sua memória RAM para fazer memória de vídeo, né? Sendo que não é tão eficiente quanto a placa de vídeo dedicada, porém já dá para você rodar alguns jogos básicos, dá para navegar na internet e é uma boa economia, né, caso você não tenha muito para gastar. E se você tiver como gastar um pouco mais, recomendo pegar uma placa de vídeo dedicada da série RX 500, com a RX 570, a RX 580 da AMD, que são placas de vídeos excelentes e com um excelente custo-benefício. Também que tem que levar em consideração o consumo da sua placa de vídeo, porque peças dedicadas elas tendem a consumir um pouco mais do que peças integradas. Se elas requerem conectores de energia extras, né, na sua placa de vídeo, ela vai consumir mais energia do que uma placa de vídeo que não requer esses conectores. Como placa de vídeo de entrada, elas não têm conectores extras, e placas de vídeo high-end, elas têm vários conectores de energia, tanto para refrigeração, LEDs e afins. Outra coisa a se ressaltar é que as placas de vídeos novas, elas consomem menos energias em relação com as placas de vídeo mais antigas e são mais potentes. Não é porque você tem uma placa de vídeo high-end da geração anterior que ela é uma placa de vídeo boa, mas uma placa de vídeo nova oferece um desempenho parecido, consumindo menos energia, englobando tecnologias melhores e mais atuais, como as placas de vídeo, né, da NVIDIA. Tivemos a GTX 1070, que é uma placa de vídeo excelente, né? Não vou nem citar 1080, vou citar logo a 1070 um pouco mais abaixo. E se pegarmos de comparação a RTX 2060, é uma placa de vídeo mais nova que consome menos energia e tem a tecnologia do Ray Tracing integrada, ou seja, apresentando aquela tecnologia em vantagem à placa anterior. Outra coisa também, antes de escolher uma placa de vídeo, deve-se levar em conta o processador que você tem na sua configuração. Por exemplo, se você tem um processador de entrada, um Ryzen 3, recomendo você colocar uma placa de vídeo que vai atender melhor o uso daquele processador. Por exemplo, não colocar uma placa de vídeo que tente extrair mais potência do que ele pode oferecer. Como se você pegar um Athlon e tentar colocar uma RTX 2080. Será um setup que não vai ter equilíbrio na parte de processador e placa de vídeo. O ideal é que o processador esteja com o uso mais baixo que a placa de vídeo. Por exemplo, quando você estiver jogando, os seus jogos estejam utilizando 100% da sua placa de vídeo e estejam utilizando, sei lá, 50%, 70% do seu processador. Outra coisa que as pessoas não dimensionam: fonte. Muitas pessoas montam a configuração que gasta uma certa quantidade de energia e não dimensionam a fonte nisso. Tipo, elas pensam... A última peça que elas vão pensar no setup vai ser a fonte. Você tem que levar em consideração o seguinte: tem sites pela internet que fazem cálculo de fontes, né? Caso você queira encontrar a fonte ideal para a sua configuração, você coloca todas as configurações do seu PC e ele vai dizer uma fonte adequada para o seu PC. Você tem que levar em consideração se a fonte ela tem selo 80+, ela não deve ter aquela chave seletora de tensão, ela deve ser bivolt automática, ela deve ser PFC ativo, que é o que eu acabei de citar. Ela tem que ter proteções também contra desligamentos, e isso vai ser importante caso você queira usar uma placa de vídeo. Porque, por exemplo, uma placa de vídeo que tem conector de energia externa, ela vai consumir mais da sua fonte. E se você tendo uma fonte com um selo 80+, vai entregar uma melhor qualidade de energia para suas peças e vai evitar desgastes prematuros de todas elas. Porque caso você tenha uma fonte ruim, vai entregar quase energia nenhuma, você vai ter pouco desempenho, e se você tiver uma oscilação de energia, você vai perder praticamente todo o seu setup.
Se você quiser entender um pouco mais sobre fontes e quiser ver teste de fontes, se você tiver em dúvida, vá lá no canal do TechLab, eles fazem diversos testes de fontes, excelentes os testes. E lá eles simplesmente pegam a fonte, por exemplo, se a fonte aguenta, por exemplo, 80 plus, né? Ela vai até 80% da sua eficiência. Os caras colocam 120% de eficiência, pede 120% de eficiência da fonte e vê se a fonte aguenta. Simplesmente isso, melhor que os testes que as empresas fazem por aí. E por fim, não menos importante, gabinete. Muitas pessoas acham que tem que economizar em gabinete, ou então compram um gabinete simplesmente por estética, porque tem LEDs, RGBs. Eu acho que gabinetes são uma peça extremamente importante no computador. Você deve pegar um gabinete com uma boa ventilação, principalmente se de preferência com a fonte embaixo, porque a fonte é uma peça que esquenta. Ela não deve ficar absorvendo o calor das peças, porque o ar quente sobe, né? Ou seja, todas as suas peças vão empurrar o calor para cima. E ele tem que ter tecnologias também para suportar, por exemplo, SSDs. Tem que ter BIOS para colocar os seus SSDs. Ele tem que ter USB 3.0. Ele tem que ter espaço para suportar a placa-mãe que você quer colocar e também para a sua placa de vídeo. Você procura o gabinete que melhor vai te atender e visando também upgrades futuros. Caso, por exemplo, você queira comprar uma placa de vídeo muito grande ou você queira botar muitos fãs no seu computador, então um water cooler, algo que vai te dar esse suporte no futuro. Não compre algo limitado simplesmente porque aquilo ali vai ter LEDs para te satisfazer, ou então porque você quer economizar muito dinheiro em gabinete, mas vai ficar algo fechado e esquentando, aquecendo a sua configuração e desgastando ela. São pontos que eu acho relevantes. Claro que vai da opinião de cada um, né? São apenas dicas que eu quis dar neste vídeo. Vou fazer outros formatos desse vídeo daqui para frente. Vou citar também sobre placa-mães, como escolher uma placa-mãe, como escolher um processador, processadores antigos, memórias, diversos temas vão ser abordados. E eu espero que gostem deste formato de vídeo. E se puderem deixar o like, eu agradeço muito. E se quiserem compartilhar também com aquele seu amigo que está querendo montar um computador e não sabe muito bem, espero que esse vídeo o atenda de alguma maneira.